Abra sua Bíblia no livro de Atos, nós estamos seguindo aqui numa exposição sequencial desse livro. Nós temos conhecido aqui o avanço do Evangelho por meio do poder do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. E nesse contexto aqui, desde o capítulo 9 aqui, nós estamos focando aqui na vida de Paulo, como o Espírito Santo tem usado esse homem de uma forma da qual Deus já havia dito a ele lá no capítulo 9, a maneira que ele ia ser usado. Hoje nós vamos tratar do capítulo 22, do verso 1 até o verso 30. Vamos tentar fechar esse capítulo hoje aqui. O capítulo 22 é onde Paulo, ele se levanta diante dos seus perseguidores, daquela multidão que o espancou lá no templo. Ele é preso pelo comandante da guarda, o centurião, o prende e o leva para a fortaleza. No meio do caminho, ele, sendo carregado pelos soldados, pede para falar com a multidão. Então, esse aqui é o contexto, de modo geral. E aí, o comandante concede a ele fala com o comandante, num grego clássico. O comandante percebe que ele não é um qualquer. A gente vai ver isso aqui na nossa exposição de hoje. E aí ele levanta a mão e fala ao povo na língua hebraica. Então nós temos Paulo aqui falando grego, provavelmente latim e agora hebraico. Era um homem que tinha um conhecimento linguístico muito grande. Então eu lerei, os irmãos acompanharem a minha leitura. A minha leitura está na Bíblia NAA. É um português menos clássico, mais coloquial. Um português mais popular, se nós podemos dizer dessa forma. E isso facilita o nosso entendimento. O português da João Ferreira de Almeida, tanto a revisada como a atualizada, é um português mais clássico. Como? 22, de 1 a 30. Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel aqui, irmãos, era uma universidade teológica. Então, Gamaliel era a escola de Gamaliel. Ele tinha esse nome, Gamaliel. Era um homem, ele tinha uma escola como a escola de Tirano lá em Éfeso, a mesma coisa. Segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Homens e mulheres aqui são homens e mulheres judias que se convertiam a Cristo. Ele ia lá e pegava essas pessoas e prendia. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco. E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos, para que estivessem para serem punidos. Então, olha só, ele foi a Damasco para trazer esses judeus convertidos para serem punidos em Jerusalém. Ora, aqui vai mudar totalmente o discurso dele, a partir do verso 6. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra. Paulo não ia a cavalo, irmãos, Paulo ia a pé. Ele acha que ele caiu do cavalo. Não caiu do cavalo. Paulo viajava a pé. Esse aqui é o ponto. Ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Então, o Cristo ressurreto aparece para Paulo e Paulo ouve as suas palavras. Agora observa o verso 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então os soldados que iam com Paulo não foram alcançados pelo Evangelho, não foram eleitos. Só Paulo aqui.
Tem um choque na nossa leitura. Né? Então, perguntei, Paulo, Senhor, o que devo fazer? Então, veja aqui a mudança completamente do coração de Paulo. E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então os soldados foram levar Paulo até Damasco. Os que iam com ele nessa companhia, né? Para perseguir lá os judeus em Damasco, os cristãos. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, observe isso aqui, irmãos, isso aqui é central ao contexto do capítulo 22. Então ele disse, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então está tudo na lei aqui, escolheu você de antemão para o propósito. Conhecer a vontade dele, ver o justo, ver a Cristo, que ele acabou de ver, e ouvir sua voz. E ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Paulo aqui é levado ao arrependimento e é batizado por Ananias. Quando voltei para Jerusalém, então a gente vai ver aqui já Paulo resistindo ir aos gentios. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor, como conforme aqui o verso 14 aqui. E ele me disse, ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Isso estava dentro do templo, eu vi isso aqui, conversou com Jesus dentro do templo. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em mim. Como é que eles não vão crer na minha palavra se eu estava fazendo isso? Então, Paulo resiste aqui o mandato de Jesus e ir para os gentios. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso. E até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Até esse ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso o quê? Que foi enviado para os gentios, um judeu enviado para pregar aos gentios. Começaram a gritar bem alto, fora com ele, mate, porque ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira no ar. Isso aqui era a revolta deles, né? Isso aqui era a simbologia da revolta do povo. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, aqui é uma tortura, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. A gente vai ver aqui que primeiro o comandante sabe que Paulo é judeu, lá no começo, agora o comandante muda de ideia de novo, por causa da acusação dos judeus. Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava. Centurião é o chefe de 100. Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, Paulo agora vai usar o argumento da cidadania romana. Ele usou o argumento da cidadania judaica no comecinho, no final do verso 20, do capítulo 21, e agora ele vai usar a cidadania romana em sua defesa. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, olha, são duas autoridades aqui, altas autoridades, o centurião e o comandante. Não são qualquer uns aqui. Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa. O comandante não estava acreditando no que o centurião disse, né? Foi lá testificar se Paulo realmente está falando a verdade. Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu, sou. E o comandante disse, eu tive que gastar muito dinheiro para
conseguir esta cidadania. Então, aqui ele tinha o green card romano, em nossos dias hoje. Ele não era cidadão romano, comandante, mas conseguiu a sua cidadania pagando um preço muito alto por isso. Aí, ao que Paulo respondeu, pois eu tenho de nascença. Então, Paulo também era cidadão romano de nascença. Talvez o pai e a mãe, ou a mãe ou o pai, não sei quem era romano dos dois, se o pai ou se a mãe dele, né? Mas o fato é que ele era desde nascença. Ou se ele conseguiu, ele nasceu em Roma e por causa disso teve a sua naturalidade do cartório como romano, né? Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite, os que iam fazer torturá-lo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E, mandado trazer Paulo, apresentou diante dele. Até aqui, irmão. Ó Deus, é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la agora e aplicá-la ao nosso coração. Essa defesa tão primorosa de Paulo, Senhor, que é uma defesa da fé, da sua fé, do que ele crê. Não é uma defesa pessoal dele, mas é Paulo aqui, Senhor, como um apologeta, pregando o Evangelho através da sua vida e do seu testemunho. Ele está aqui na defesa do Evangelho, não da sua própria vida. Abre os nossos olhos para entendermos isso. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como de costume, eu vou trazer uma introdução, uma breve introdução, um breve contexto. Hoje, eu já falei aqui um pouco no começo, e vou trazer a aplicação da introdução e vamos entrar direto nos pontos que nos interessam aqui na nossa exposição. Vamos aqui à nossa introdução. Os tribunais jurídicos existem com a finalidade de ouvir a acusação feita pela promotoria e da defesa de um réu feita por um advogado diante das testemunhas e de um juiz. Aqui é um tribunal formado. Só após o veredito do juiz, o réu pode ser declarado culpado ou inocente. Então, a lei, de um modo geral, nos países, tem esse caminho, essa característica. O fato é, todo cidadão de uma nação tem o direito de defesa para provar a sua inocência e o Estado o direito de provar a sua culpa diante do tribunal legal. Chamamos isso de direito do processo legal. Isso existe, as nações democratas, isso existe. É um fato. Agora, o nosso contexto, porque tem a ver aqui com a situação de Paulo aqui, quando ele chama a sua cidadania judaica e quando ele chama a sua cidadania romana. Ele vai ser levado ao tribunal do Sinédrio, ele diz aqui no finalzinho do texto. Aqui. O contexto agora. O que Lucas narra no capítulo 22 de Atos é a defesa de Paulo diante dos seus acusadores. O fato que chama a nossa atenção nessa narrativa é que a sua defesa é feita em praça pública e não diante do tribunal romano ou do Sinédrio. Vai ser depois. Após sofrer espancamento de seus compatriotas judeus. A acusação feita contra Paulo era de cunho estritamente religioso, da cultura judaica, da religião judaica, sobre a lei. Os judeus o acusavam de ensinar os judeus e gentios a apostatar da lei de Moisés e profanar o templo. Isso está no capítulo anterior. Apesar de Paulo ter provado seu zelo pela lei ao participar da purificação no templo e de custear um voto nazireu de 4 judeus e não profanar o templo, isso não bastou para a multidão manipulada pelos judeus vindos da Ásia de o espancarem, desejando sua morte. Foi salvo do espancamento pela guarda romana e levado preso à fortaleza. Nesse contexto, ele se identifica ao centurião como cidadão judeu e pede permissão para se defender das acusações diante do povo. Esse é o contexto que nós acabamos de ler aqui no texto. A aplicação da introdução para a nossa vida. Todo cidadão de uma nação tem direito à defesa, pelo devido processo legal, de se defender de quem o acusa. Cabe ao acusador apresentar as provas da culpa. Tudo isso é feito no Tribunal de Justiça diante do juiz.
Contudo, como cristãos, mesmo sabendo deste direito, quando acusados injustamente, devemos buscar primeiro a paz e a reconciliação com os nossos acusadores. Caso não seja aceito, aí devemos buscar os trâmites legais para nos defender das acusações. Foi o que Paulo fez e que vai fazer até chegar em Roma. Então, o tema da nossa pregação hoje, a defesa apologética bíblica de Paulo. Antes de entrarmos nos pontos da nossa pregação, vamos trazer o significado de apologética bíblica. O que isso significa? Pois ela é o fundamento da defesa de Paulo diante dos seus acusadores. Mas o que significa apologética bíblica? Apologética bíblica é a defesa da fé cristã com base nos argumentos bíblicos. Só e somente si. Não é no que eu acho, não é no que eu penso, não é no que eu entendo, não é na minha intelectualidade, não é no meu conhecimento filosófico. Não, a apologética bíblica vai defender a fé conforme os princípios da Escritura na Escritura. Você não foge da Escritura em um só momento. É o que Paulo vai fazer. Nós vamos dividir o nosso texto aqui, esses 30 versículos aqui, em 3 pontos. O primeiro, o zelo e o rigor pela lei, versos de 1 a 5. O zelo e o rigor pela lei de Paulo. Segundo, o brilho da luz do céu. O Cristo ressurreto aparece a Paulo, versos 6 a 21. E, por fim, a graça da cidadania de cada um. É quando Paulo vai usar aqui a sua cidadania romana para não ser torturado, né, para dizer quem é. Então, vamos aqui aos nossos pontos. O primeiro ponto vai ser um pouco mais longo, o segundo ponto um pouco menor e o terceiro menor ainda. Então, eu dividi mais ou menos assim a nossa exposição. Nosso primeiro ponto, o zelo e vigor pela lei. Nos versos de 1 a 5 de Atos 22, Lucas narra de modo sublime como o Espírito Santo usou Paulo diante de uma multidão desesperada em fazer justiça com as próprias mãos e diante do comandante que o prendeu, pensando que ele fosse um terrorista egípcio. Olha só. Ele diz aqui, no capítulo 21, ele diz assim, no verso 37, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante, seria possível eu dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que alguns tempos atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Então, o comandante confundiu Paulo com esse guerrilheiro. Está aqui logo no finalzinho do capítulo 21. Né? Então, Lucas quer mostrar aos seus leitores a mesma coisa que ele mostrou no contexto anterior, quando Tiago e Paulo promoveram a unidade e a paz da igreja de Jerusalém entre os judeus e os gentios. Então, Lucas vai trazer aqui justamente isso, né? A paz e a comunhão entre Paulo e aquela multidão ensandecida que queria sua morte. Em Atos 21, 37, Paulo primeiro pede a atenção do comandante. Seria possível dizer algo para o Senhor? Em Atos 21, 39, Paulo em seguida se apresenta ao comandante romano que o prendeu e o estava levando para a fortaleza prisional. Paulo, respeitosamente, se submete ao comandante, solicitando sua atenção, se podia falar ao povo. Ele não exige, ele não bota o dedo na cara do comandante, ele não diz que é inocente e que está sendo acusado injustamente. Ele não exige seus direitos como cidadão judeu nesse contexto aqui. Ele solicita a atenção do comandante e seu poder como autoridade local para falar ao povo. Nesse contexto, Paulo está buscando a paz e a comunhão relacional respeitosa com o comandante e com o centurião e com com a guarda que estava lá o protegendo. Os versos 37b e 39 revelam a maneira como Paulo tem a atenção do comandante. Primeiro, respeitando o comandante e seu papel, ele pede para falar com ele. Ele entende
que o comandante tem um papel como oficial de Roma. Segundo, ele fala com o comandante num grego clássico. Isso não está no português, mas quando você pega os originais, a coisa está bem clara aí. Ele não fala no grego popular. Ele fala porque era um comandante, era alguém instruído, uma escola militar. Então ele sabia não só o grego, como no latim, como também sabia outras línguas. Então ele fala com o comandante com o grego clássico. Este foi o gatilho para o diálogo ser aberto e os fatos serem esclarecidos. Olha só, eu pensava que você era aquele terrorista já egípcio. Estou vendo que não é. Porque o grego que você fala, você passou por uma escola. Você não é qualquer um. Paulo, terceiro, Paulo usou o grego clássico para dialogar com um oficial romano de alto escalão. Segundo, ao usar o grego clássico, o comandante o identificaria de outra maneira. Você não é um egípcio terrorista, como eu falei aqui. E, por fim, isso fez com que o comandante perguntasse: quem é você? Paulo se identificou: eu sou judeu natural de Tarso. Depois desse diálogo, Paulo tem a permissão oficial do comandante para falar com os judeus. Perguntamos ao texto: o que Lucas quer mostrar a seus leitores com esse texto? Com essa cena aqui. Ele quer que observemos a ação dos frutos do Espírito Santo na vida de Paulo nesse contexto. Podemos deixar claramente alguns frutos do Espírito Santo na vida de Paulo: mansidão, fidelidade, domínio próprio, unanimidade, bondade, amor e paz. A conclusão que devemos chegar é: Paulo não só vivia no Espírito, mas andava no Espírito. Irmãos, ele está recém-saído de uma agressão de uma multidão, totalmente espancado, sendo carregado pelos soldados do comando desse comandante aqui. E olha a maneira que ele reage, a maneira que ele pede ao comandante para falar com a multidão. Irmão, se a gente não observar isso no texto, esse mover do Espírito Santo, moldando, testificando, revelando, né, os frutos do Espírito na vida desse homem, a gente vai perder. A gente vai perder o principal do texto. Paulo não está preocupado em defender sua pele, em hora nenhuma aqui, nem sua moral. Não está preocupado com isso. A preocupação de Paulo aqui é outra, totalmente outra. A preocupação de Paulo aqui é pregar o evangelho através do seu testemunho. É isso que ele quer. Para essa multidão ensandecida que quer a sua morte. E a maneira que ele reage à agressão, à tortura que ele teve desses algozes aqui, da multidão que queria matá-lo, é completamente contraditória com qualquer reação humana que vivesse aquele contexto. É isso que o Lucas quer mostrar aqui, irmão. De uma forma tremenda aqui. A gente não vê Paulo aqui desesperado, angustiado, rancoroso, irado, querendo revidar, querendo vingança. Não tem nada disso aqui na cena. É justamente o oposto disso aqui. Isso impacta, né? Porque a gente vê o poder do Evangelho de Cristo transformando o coração desse homem. Em Atos 22, 1 a 5, Lucas revela mais uma vez o respeito de Paulo por seu povo e a busca de comunhão entre seus irmãos judeus que queriam sua morte. Como Paulo revela respeito e a busca da comunhão entre seus irmãos judeus. Vamos observar a atitude respeitosa de Paulo com o povo e a busca da comunhão a partir do verso 21, 40, quando Paulo fala com o povo na sua língua nativa, no hebraico. Fala com eles em hebraico. E olha como é que ele começa o verso 22, 1. Irmãos e pais. Ele chama de irmãos os seus agressores. Ele chama de pais os seus agressores. E é interessante que no verso 21 e 40, quando o povo ouve que ele fala em hebraico, o silêncio aumenta ainda mais. Como quem diz,
A ficha caiu na cabeça do povo. Esse homem não é qualquer um. Esse homem, olha, não é qualquer um. Ele está falando respeitosamente, nos tratando respeitosamente, quando nós nos respeitamos todo o tempo, em nossa língua nativa. Nós temos que parar para ouvi-lo. Essa foi a primeira reação do povo. Mas era isso que Paulo queria. E o Espírito Santo usou Paulo. Irmãos, isso não tem como ser uma técnica, né, de discurso humano para uma multidão. Não é isso que funciona. Do jeito que a multidão estava aqui. Isso é a ação do Espírito Santo, irmão. Quebrantando, usando, né, Paulo para isso. Preste atenção na tensão da cena. Paulo estava fisicamente debilitado. Momentos antes foi espancado quase até a morte. Foi preciso ser carregado pelos soldados até a prisão e agora está em pé numa escadaria, provavelmente amparado pelos soldados, para falar com aqueles que queriam matá-lo na língua deles, na língua hebraica. Ele se dirige a eles falando em hebraico. Essa atitude de Paulo revela de modo extraordinário o respeito pelo povo e o mover do Espírito Santo em sua vida. Era o Espírito de Deus que movia o coração de Paulo, cheio de paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para falar com seus algozes. Ele não fala em grego, ele não fala em latim, mas na língua da sua nação, respeitando a sua cultura. Ele fala direto ao povo, como um judeu zeloso da cultura e da lei judaica. Quem move o coração é quem promove sua defesa. O fato em si não é o discurso de Paulo, mas quem está enchendo seu coração para falar o que ele vai falar e está falando ao seu povo. Paulo está cheio do Espírito Santo e é movido por ele para a defesa da fé em Cristo. Paulo prega o evangelho a partir da lei, do seu zelo por ela, pois é a lei que revela a graça e a misericórdia de Deus em Jesus Cristo para a salvação do seu povo. É isso que ele quer, é isso que ele está fazendo. Observe o versos 2. Quando ouviram Paulo falar em hebraico, fizeram ainda mais silêncio ainda. Paulo fala em hebraico, mostrando respeito pelo povo, pela sua cultura, por sua lei. Isso faz com que o povo dê mais atenção ao que ele tinha a dizer para dizer. O discurso de Paulo dos versos 3 a 5 é uma defesa apologética da cultura judaica, da lei, do zelo em cumprir a lei de Deus, para atrair seus ouvintes a Cristo. É isso que ele está querendo. É uma defesa fiel. É uma defesa fiel da Escritura, da sua fé, do seu chamado e vocação e da sua comunhão com Jesus Cristo. Paulo jamais se portaria diante de uma multidão que queria a sua morte sem o poder e a ação do Espírito Santo em sua vida e do seu amor por Cristo. Observe como ele se dirige ao povo judeu no verso 1. Ele chama irmãos e pais. Paulo tem em alta consideração a sua irmandade como nação judaica e com herança cultural e religiosa. Chamar seus algozes de irmãos e pais é quebrar toda indiferença, é revelar o respeito e amor por seus ouvintes, sem qualquer rancor, ira ou desejo de vingança. Isso é tremendo. Sabe, a gente não pode passar por esse texto e lendo-se de uma forma sem observar a profundidade do que está acontecendo aqui. Na ação do Espírito Santo, na vida desse homem. E a forma que ele reage a essas circunstâncias aí. Não tem como um ser humano agir humanamente com mansidão, com unanimidade, sem ira, sem rancor diante dos seus algozes. É praticamente impossível. Qual homem na face da terra, após ser perseguido, espancado quase à morte, iria se levantar diante de seus inimigos ferrenhos para
falar com eles sem qualquer rancor, ira ou desejo de vingança, chamando-os de irmão. Isso é um milagre, irmão. Isso é o poder do Evangelho, isso é a ação do Espírito Santo. E a gente não pode perder isso por texto. Olhe para a história da nossa nação, aqui aplicando no nosso contexto. Aqueles que foram anistiados tempos atrás, hoje, com o coração cheio de ira, de rancor e desejo e vingança, negam a anistia aos presos hoje de 8 de janeiro. Isso aqui é o coração humano. O coração humano. Ao olharmos para Atos 22, vemos justamente o contrário. Aquele que é perseguido injustamente busca a comunhão e a paz. O coração de Paulo estava cheio de perdão e compaixão. Paulo vivia e andava no Espírito. A partir do verso 3, Paulo revela sua biografia judaica e sua formação teológica na escola de Gamaliel. Ele diz: eu sou judeu de Tarso, criado em Jerusalém, formado na escola de Gamaliel, zeloso da lei e zeloso para com Deus. Então, ele unifica mais ainda essa unidade com a nação judaica e com o povo judeu. Essa é a intenção dele. Mas o ponto principal da sua biografia, irmãos, é o que ele diz no final do verso 3. Zeloso para com Deus, assim como todos o são no dia de hoje. Há uma identificação no zelo da lei de Paulo com eles, de eles com Paulo. Então isso é tremendo, isso é uma porta aberta, escancarada para ele entrar com o Evangelho e falar: olha, o Evangelho aponta para Cristo. Ele mudou a minha vida. Ele vai dizer isso logo em seguida. Essa é a intenção dele. Ele vai entrar aqui com o Evangelho logo em seguida. Observe que em hora nenhuma Paulo os acusa, os culpa ou os chama de perverso e maus. Paulo vai defendendo a fé em Cristo passo a passo, usando o zelo da lei para trazer a revelação de Cristo e a graça da sua salvação para seus irmãos judeus. É isso que ele quer. É quando ele chega no verso 6 aqui. Ele começa a abrir, a mostrar que não é a lei que transforma o homem, mas é a graça de Cristo. Os versos 4 e 5, Paulo revela seu zelo pela lei e como perseguia implacavelmente os judeus e que criam em Cristo. Paulo sabiamente está dizendo que eles estão fazendo a mesma coisa com ele, em outras palavras. Pois eles não conhecem a graça e o amor de Cristo. Esse é o motivo de ele estar espacando Paulo daquela forma. Mas eu vou apresentar a vocês aqui. Eu vou testemunhar o que aconteceu comigo, como judeu. E como esse Cristo me apareceu. É isso que ele quer. O verso 5 ele revela que ele fazia tudo isso sob a ordem do Sinédrio. Então, o Sinédrio é testemunho do que eu fazia. Então, o Sinédrio foi o promotor da perseguição e os sacerdotes me conhecem, sabem do que eu estou falando. Sabem do meu zelo pela lei. Por que Paulo revelou seu testemunho ao povo judeu? Podemos pensar aqui pelo menos em 4 coisas aqui. Primeiro, mostrar que é fiel à lei. E ele é. Segundo, mostrar que é fiel à sua herança judaica. Ele mostrou. Mostrar que é zeloso do judaísmo. Ele mostrou. Quarto, mostrar que o cristianismo tem origem no judaísmo. E que a lei de Deus faz parte do cristianismo. Isso é que ele quer. Paulo usa o zelo e o rigor da lei na defesa da fé em Cristo. Irmãos, isso é tremendo. Você vê, hora nenhuma aqui, ele... eu vou levar para o tribunal, eu vou processar você. Nada, eu não quero isso. Porque eu não estou aqui para defender a minha fé, a minha reputação, a minha imagem. Isso não me interessa. Me interessa aqui que vocês conheçam a Cristo, que o caminho está sendo aqui, eu vou seguir o caminho pela direção do Espírito Santo. Aplicação desse primeiro ponto para a nossa vida, irmão. Não há como testemunhar a Cristo sem o mover do Espírito Santo no coração de quem testemunha. A defesa da fé está fundamentada na tradição e no zelo bíblico. É preciso conhecer a Cristo, sua tradição, sua doutrina, debaixo do mover do Espírito Santo.
A defesa da fé se fundamenta no viver e no andar no Espírito Santo. Vivemos e andamos no Espírito Santo, irmãos, conhecendo a Escritura e aplicando a Escritura ao cotidiano da nossa vida. É o que Paulo está fazendo aqui, irmão. Segundo ponto. Agora começa a mudar a história. O brilho da glória de Cristo ressurreto. Irmão, isso aqui é fantástico aqui no contexto aqui. É assim uma mudança assim, radical aqui de cenário aqui. Versos 6 a 21. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, eu ia para perseguir, matar e trazer arrastado, né, nas correntes aqueles judeus que se converteram a Cristo. Quase ao meio-dia, repentinamente, ou de repente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Olha só, né? Então, caí por terra. Ninguém resiste. Ninguém resiste ao brilho, à glória de Cristo ressurreto. Ninguém resiste. Então, não acredito nessas pessoas. Tem uma visão de Cristo lá no céu. Né? E ficou em pé porque, sabe? Você não tem visão coisa nenhuma. Você criou isso na sua cabeça. Porque se é uma visão verdadeira, se ele que vem, observe que ele que veio, não foi Paulo que foi. A luz que veio é diferente. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí veja já a mudança do discurso aqui de Paulo. Perguntei: Senhor, quem é você? Então Paulo já está, pianinho, baixado assim, Senhor. Nem olhava para cima, porque não tem nem como. Ficou sério. Ao que me respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Aí veio o verso 10. Então perguntei: Senhor, o que eu devo fazer? Eu ia fazer uma coisa. Foi tão radical a mudança que ele se volta agora e o sinédrio, né, e os santos deixam de ser os senhores dele. E agora passa a ser quem? Submissão. Baixo. Né, convertido ali. Lucas, nesses versos, narra a conversão e o chamado e a vocação de Paulo a partir do brilho da luz que veio do céu sobre ele. Em outras palavras, a luz de Cristo sobre as trevas do pecado de Paulo. Ana diz aqui, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Peça perdão em nome de Cristo. O que Lucas quer mostrar a seus leitores é a intervenção divina do novo nascimento na vida de Paulo. O zelo pela lei, pela tradição religiosa, não foram capazes de levar Paulo à paz e à comunhão com Deus. Não foi. Nunca foi. Foi necessário e preciso uma intervenção do céu, vinda do trono gracioso de Deus por meio de Cristo para mudar radicalmente o coração de Paulo. É isso que Lucas está mostrando aqui e é isso que Paulo está revelando para a sua plateia. É justamente isso que Lucas vai narrar nos versos 6 a 21, por meio do testemunho de Paulo. Nesse contexto, é o próprio Paulo dando seu testemunho de como Deus o chamou e o vocacionou para testemunhar a Cristo, que está revelado na lei e nos profetas, em Moisés e Elias. Lembra da transfiguração? Quem apareceu para Cristo ali? Moisés e Elias. A graça e a lei ali em comunhão. A mesma coisa com Paulo aqui. Não na transfiguração, mas no propósito de trazer o conhecimento de Cristo através da lei, de Moisés e de Elias, profetas e do Velho Testamento. Nos versos 6 a 9, Lucas narra detalhadamente como Cristo se revelou a Paulo e como Paulo reagiu ao chamado de Cristo. Podemos destacar aqui 4 pontos de suma importância nesse contexto. Primeiro está no verso 6 e 7. Foi Cristo quem veio ao encontro de Paulo. Isso é muito claro no texto. Uma luz
repentinamente brilhou ao redor de mim, veio do céu. Seu zelo pela lei não converteu o seu coração, nem trouxe perdão de seus pecados. Foi a soberana graça de Deus em Cristo que buscou Paulo no caminho de Damasco. Paulo não achou um amigo, Paulo foi achado por Cristo. Foi chamado por ele, eleito por ele. Segundo, está no verso 7. A luz da glória do Cristo ressurreto derrubou Paulo por terra. A glória de Paulo, em sua bagagem intelectual e religiosa, não foi capaz de resistir à luz da glória de Cristo ressurreto. O chamado e a vocação soberana e graciosa de Deus em Cristo é irresistível. Ele não resistiu, irmão. Ninguém resiste. Essa é a verdade, esse é o fato. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Paulo era um cara altamente religioso, rigoroso com a lei. Perseguia os crentes, matava os crentes, achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus. Mas, irmão, ele não resistiu a Cristo, ao seu chamado gracioso. A graça de Deus é irresistível. Você não consegue resistir. Não tem como. Não tem como, irmão. Quando Deus chama um pecador para si, irmãos, ele vem. Alguns dizem assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é heresia, isso é falácia. Isso não existe na Escritura. Todos vêm pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todos vêm pelo amor de Deus, sem exceção. Negócio de vir pela dor. Assim, não existe isso na Escritura. Quem sofreu a dor foi ele na cruz para me salvar e salvar você. Não foi você, não, foi ele. E derramou amor, derramou graça sobre quem Deus quer bem. Terceiro, está no verso 8. Senhor, quem é você? Paulo pergunta, né? Nesta pergunta, Paulo expressa sua redenção e submissão a Cristo. E na resposta de Jesus, eu sou Jesus Nazareno, a quem você persegue, Paulo toma conhecimento do seu pecado. Irmãos, isso é graça, isso é bondade e misericórdia. Deus não tem como chamar o homem, irmão, se ele não se arrepende dos seus pecados, se ele não tem essa consciência. Eu sou pecador. E agora eu entendo a graça de Deus. Me perdoa, Senhor, porque chegou à minha consciência a revelação do meu pecado. Contra o Senhor, contra a minha rebeldia, a minha rebelião. E Deus tem que fazer isso toda vez que chama alguém para si pela sua graça irresistível. Como fez com Paulo aqui. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Qual era o pecado de Paulo? No texto aqui. Perseguição, irmão. Era o pecado de Paulo aqui. Jesus não condenou o zelo da lei dele, não. Condenou o que ele fazia de errado através da lei. Ele estava interpretando a lei errada. Era a sua perseguição, a sua ira, né? A sua violência. Isso é um pecado. Eu sou Jesus aqui que persegue, olha só. Você não está perseguindo fulano de alto de não. Você não perseguiu o Estevão, você está perseguindo a mim. Olha quando isso chegou na mente de Paulo. A cena que a lembrança dele de Estevão. Nossa, eu matei Estevão, ajudei a matar Estevão, juntei ali a fazer. Nossa, eu joguei um monte de gente na pista. Então tem que vir a consciência do pecado, irmão, tem que vir. Para quebrantar o nosso coração. E a gente entender o amor de Cristo. Então a gente não entende, a gente vai banalizar isso aí. Nós temos que entender a nossa condição de pecador profundamente, da nossa rebelião contra Deus, da nossa condenação, e confessar e receber a sua graça de perdão derramada em amor em nosso coração. E o quarto, está no verso 10. Senhor, o que devo fazer? Essa pergunta resiste à mudança radical que a glória de Cristo fez na vida de Paulo. Ele ia obstinadamente para Damasco perseguir os cristãos. Agora ele se volta para seu Senhor perguntando,
como devo servir ao Senhor. Olha a mudança, irmão. Radical aqui. Irmãos, se não percebermos a ação do Espírito Santo convencendo Paulo do seu pecado, da justiça do juízo de Deus, não vamos entender a conversão do pecador para Cristo. E nem o que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida, está fazendo nas Escrituras. Lucas quer, irmãos, dizer aos seus leitores que foi a glória do brilho de Cristo que ressurreto que mudou radicalmente a vida de Paulo e que mudou a minha e a sua vida. Não da forma que Deus apareceu para Paulo, mas da forma que ela apareceu para você, no seu coração. Você sabe disso, a experiência aqui. Muito particular, é sua. Está gravado. Seu coração tem a impressão digital de Cristo lá. É mesmo. Eu te chamei, eu apareci para ele, eu te chamei, eu quebrantei, eu mostrei a realidade do pecado e trouxe a minha graça e meu perdão. Está lá, no meu coração, no seu coração. Então, ninguém tira isso. Ninguém tira isso, jamais. Segundo, Lucas quer dizer aos seus leitores que o que muda a vida do pecador não é seu zelo religioso, nem as suas boas obras, nem a sua justiça própria, nem a sua filosofia de vida, mas a intervenção soberana de Deus por meio do Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. É isso que muda a vida de uma pessoa. E bendito seja Deus e essa pessoa que recebe essa graça do Senhor. 3. Lucas quer dizer aos seus leitores que a liberdade da soberana graça de Deus, que elege e salva pecadores que não merecem, para serem chamados filhos de Deus, por meio de Cristo, vem do poder do Espírito Santo. É sua livre liberdade e soberana graça que faz isso. Não é porque nós merecemos, que ninguém merece nada que no seu inferno. Observe com atenção o verso 9. O que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Olha só, Deus queria atingir quem aqui, irmão? Simplesmente só Paulo. Só Paulo. Mais ninguém. Paulo não ia sozinho. Ele ia com um grupo bom de oficiais de Sinédrio, né? Ia com ele. Mas só ele que chamou. Há dois fatos que impactam no verso 9. Dois fatos que nos impactam nesse verso 9. Primeiro, só Paulo foi alcançado pela soberana graça de Deus. Só a ele foi revelado a glória de Cristo. Ele viu, ouviu Jesus falar com ele. Só ele. Segundo, seus companheiros, apesar de verem a luz, não discerniram a voz e nem quem falava com Paulo. Lucas quer mostrar aos seus leitores que o derramar da soberana graça salvadora de Deus em Cristo é segundo a sua vontade. A expiação de Cristo é limitada àqueles que Deus escolhe para si em Cristo. E nesse contexto, só Paulo foi escolhido. Agora, não vinha brigar comigo, não. A brigar com Cristo, com o texto. Com Deus que fez isso. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Eu sou escolhido como Paulo foi. Pronto, mais nada que isso. Eu não tenho um poder de escolha, de determinar quem é, quem não é, quem vai ser, quem não vai ser. Isso não cabe a mim, graças a Deus, isso não cabe a mim. Seria um desastre se tiver todas as minhas mãos. O verso 14 confirma essa verdade, diz o texto. O Deus de nossos pais, aqui Ananias fala de Abraão, Isaac e Jacó, está lá no Velho Testamento, está vendo? A aliança perfeita, está lá. Escolheu você, especificamente, de antemão, quer dizer, antes da fundação do mundo, aqui podemos interpretar. Aí vem aqui os propósitos. Primeiro, conhecer a vontade dele. Segundo, ver o justo. Terceiro, ouvir sua voz. Aqui o chamado e a vocação de Paulo, né, nesse encontro com Cristo aqui. Todo o discurso de Paulo, dos versos 6 a 21, está centrado na defesa da fé na pessoa de Cristo, porque o brilho da glória de Cristo é revelado no Evangelho. E é o Evangelho do poder do Espírito Santo que converte os obstinados pecadores a Cristo. E era isso que Paulo queria que os ouvintes entendessem e percebessem essa coisa aí. E gritassem, nós precisamos dessa luz. Essa deveria ser a reação do povo, né? Mas não foi. Ou de alguns aqui.
Lucas, nos versos 17 a 18, narra um chamado de Paulo para evangelizar os gentios e a rejeição do testemunho do Senhor em Jerusalém. Nos versos 19 a 21, Lucas narra a resistência de Paulo em ir aos gentios e o mandado de Deus: você vai para os gentios. Paulo não queria ir, não, mas acabou indo. Nesse contexto, Lucas quer mostrar que é o Espírito Santo que promove a unidade e a comunhão na igreja, reunindo gente de várias nações em Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Vemos aqui a aplicação de Atos 1:8. Por que Paulo vai para os gentios? Para aglutinar a igreja, trazer a igreja, juntar judeus e gentios. O povo estava ouvindo Paulo, a pregação de Paulo. E não só eles estavam ouvindo, mas também os gentios também iam ouvir. Ouviriam também a pregação de Paulo. Iam ouvir judeus e gentios numa só igreja, como era a igreja de Jerusalém, no capítulo anterior. Isso provocou, irmãos, uma grande discussão, que os judeus se levantaram e, aqui no verso 22, né, eles disseram: até esse ponto nós ouvimos. Depois, quando Paulo falou que ia trazer os judeus à comunhão com os judeus, ia trazer os gentios à comunhão com os judeus, aí a coisa pegou fogo. Vamos matar esse homem. Ele está falando bobagem. Aplicação do nosso segundo ponto aqui. Só e somente se o poder da soberana graça de Deus em Cristo converte o pecador em filho de Deus e o capacita para testemunhar seu evangelho a todos os povos. A igreja que fazemos parte é testemunha fiel desta verdade. Nós aqui, a igreja do Senhor, de modo geral, fomos chamados para testemunhar a pessoa de Cristo onde estivermos, na unidade do Espírito Santo. Tivemos uma experiência, agora sábado de manhã, fomos para o bairro aqui, Vale do Sol, evangelizar. Irmãos, quem não viu evangelizar? Quem trouxe unidade para todo mundo estar lá junto evangelizar? Quem nos levou para um café da manhã lá na casa da Fátima Batella? Ali, comunhão, graça, alegria. Quem nos levou para a rua para evangelizar as pessoas? O nosso Espírito Santo. E por que você foi? Porque o brilho de Cristo ressurreto invadiu o seu coração e lhe converteu. E você tem que testemunhar essa graça, essa verdade para as pessoas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não há projeto de vida melhor que o outro. Não existe. Não existe. Terceiro e último ponto aqui para nós encerrarmos a nossa pregação de hoje. A graça da cidadania comum. Os versos 23 a 30. O que acontece aqui? De novo, o comandante prende Paulo. Ele volta atrás de novo, depois do motivo aqui com os judeus, depois do discurso de Paulo falando da sua conversão, quando ele disse que ia para os gentios, os judeus se levantaram querendo matá-lo. E aí o comandante entra realmente em crise de novo. Não, esse cara, deve ter alguma coisa nesse cara que estão acusando ele de perigoso. Vamos prender ele, sob açoite ele vai falar o que ele tem que falar. Vamos torturá-lo até ele confessar quem ele é. Esse aqui era o ponto aqui, do verso 23 até o 30 aqui. Mas o que é que acontece aqui, irmão? O que acontece aqui? É quando Paulo evoca, quando Paulo chama a sua cidadania romana, para não sofrer o terror da tortura. A minha pergunta é, isso é espiritual? Esse texto aqui do verso 23 ao verso 30 aqui, é espiritual ou puramente humano? Então nós vamos ver agora nesse nosso tema aqui. Porque se você entende que é espiritual, você está correto. É espiritual. Isso aqui não é apenas uma narrativa histórica humana. Não é isso. Senão Lucas não estaria aqui dessa forma que está aqui. Mas não é. O foco aqui é outro. A ação do Espírito Santo usando o servo Paulo com sua cidadania romana. Observe isso aqui. Por quê, irmão? Por que isso é espiritual? É muito simples. Quem criou tudo? Quem criou todas as coisas? Não foi Deus? Nele tudo subsiste. Quem criou Roma? Quem criou a lei romana? Quem criou a guarda romana? Quem criou os centuriões, os comandantes da guarda romana?
Quem criou o tribunal jurídico romano? Quem criou sua nação? Quem criou sua nacionalidade? Então, a gente começa a perceber essas coisas e a gente vai começar a ver a intervenção do Senhor na história. De uma forma graciosa. De uma forma bendita. Bendita. Toda e qualquer pessoa desse mundo tem uma nacionalidade. Mas não é porque ela é bonita. Não é por causa disso, não, porque Deus criou dessa forma. Nós somos cidadãos brasileiros. E temos uma lei que nos protege, que nos dá direitos e deveres. E isso foi criado por Deus para trazer ordem, estrutura, civilidade às nações e aos povos. Então, ao olharmos aqui, quando a gente vê aqui a intervenção do Espírito Santo, na vida de Paulo, ele levantando a sua cidadania romana, de uma forma muito simples. Como é que vocês vão prender o cidadão romano se o direito romano diz isso sobre... O comandante sabia disso. Isso aqui não é questão, isso aqui não é uma imposição da razão humana, somente, mas não. É isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Lucas, nos versos 23 a 30, narra a fúria dos judeus quando Paulo deixa Jerusalém e se volta para evangelizar os gentios, introduzindo-o na comunhão com os judeus na igreja. Esse foi aqui a reação, não pode. Os gentios não podem entrar no templo, não vai. A fúria dos judeus foi terrível. Eles gritavam, fora com ele, mate porque não merece viver. Olha o ódio, né, desse povo contra Paulo. Fizeram isso com quem? Com Cristo. Aonde? No tribunal, diante de quem? De Pilatos. O que era que a multidão dizia? Hein? Este não, Barrabás. A este crucificam. Trocaram Jesus por Barrabás, né, que era um assassino, confesso, e processado pelo tribunal romano, foi anistiado, e condenaram quem? A Cristo, o justo. A mesma coisa aqui, em sua devida proporção com Paulo. Cristo é diferente, né? É outra coisa aí. Mas o fato aqui é esse, eles querem matar Paulo. Porque Paulo quer trazer a comunhão entre gentios e judeus na igreja. A comunhão entre gentios e judeus, para os judeus, no contexto, era algo impossível e inadmissível. E foi justamente isso que o Evangelho de Cristo veio trazer. Essa unidade entre os povos e as nações. E entre a igreja aqui. Os judeus responderam violentamente à possibilidade da comunhão com os gentios. Nesse sentido, eles estavam rejeitando a glória da luz de Cristo. Eles estavam agindo como o perseguidor Paulo agiu antes, perseguindo os crentes judeus. O verso 24, o comandante volta a desconfiar de Paulo e tem como uma pessoa perigosa. Prende Paulo e, sob açoites, quer interrogá-lo, para saber quem realmente ele era. Na verdade, Paulo seria torturado para saber o motivo por que gritavam pedindo a morte dele. O que parece é que todo o testemunho de Paulo não teve resultado entre os judeus, pois eles queriam a sua morte. Mas ele pregou e testemunhou a Cristo. A pergunta que fazemos ao texto é: como Paulo escaparia da prisão e da tortura romana? Que não era brincadeira. Não era brincadeira. Como é que Cristo morreu, irmão? Sobre a cruz. De que maneira? Torturado, pendurado na cruz. Morreu devagarzinho, até ter colapso do diafragma. Parou de respirar. A crucificação mata você por asfixia. Interessante, né? Dá a convulsão na musculatura e você não respira mais. Você não consegue respirar. Por isso que quebra as pernas. Para que a coisa acelere o processo. Você morre sufocado. Sem ar. Tortura. Pura tortura. Então, assim como o Espírito Santo usou a cidadania judaica de Paulo para ele falar com os judeus em Jerusalém, mais uma vez o Espírito Santo usa a sua cidadania romana para falar com o comandante romano. O resultado deste fato está no verso 29. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites, que iam torturá-lo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano de nascença.
Imagina o impacto que ele teve, irmão. Então, ele foi obrigado, o comandante foi obrigado a usar a lei romana para se portar diante de Paulo. A acusação era puramente religiosa. Então, ele jamais poderia levar Paulo preso para torturá-lo sob uma acusação religiosa. A lei romana a lei romana não permitia isso. Ele teria que se explicar. Teria que ter o devido processo legal para ser condenado e ser preso. Então, o comandante recua e tem medo, porque Paulo poderia denunciar como comandante. Olha, ele me tratou assim. Aí a coisa ia ficar feia para o comandante. Né? Temos aqui, irmãos, a comunhão entre a cidadania celestial e a cidadania nacional de cada um, em perfeita unidade. Paulo, em Filipenses 3,30, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas, aí eu coloco aqui vem minha fala, mas vivemos na terra como cidadãos judeus, né, para evangelizar e testemunhar na Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu sei que eu tenho cidadania celestial e também tenho a cidadania romana. Então, para testemunhar na Cristo, para testemunhar a cidadania celestial, eu tenho que entender e usufruir da minha cidadania romana. Eu não posso viver com o pé no mundo da lua. Não. Eu tenho que me relacionar com as pessoas como cidadão comum e pregar sobre o Evangelho. Falar da pátria celestial. Sabendo que eu também sou cidadão celestial. Mas eu tenho que usar, né, a minha humanidade, a minha cidadania. Isso é graça de Deus, irmão. É bondade de Deus, é graça de Deus. Você tem uma identidade, tem um CPF, tem um registro de nascimento. Isso é graça de Deus. Você não é qualquer um solto no mundo, perdido no espaço, no tempo. Não. Você tem uma nação. Você tem uma nacionalidade. Isso é tremendo, isso é bênção do Senhor. Porque aonde você for no mundo, você se identifica. Você não vai chegar lá nos Estados Unidos, você diz, eu sou cidadão do céu. Cara mais é bobo. Que é isso? Where are you from? Não, eu sou da pátria celestial. Não, eu sou brasileiro. Ah, você é brasileiro. Ah, que bom, conheço o Brasil. Você está vendo a relação aí? Que é uma porta que se abre para a comunicação, para a relação. Foi o que Paulo fez. Eu sou cidadão romano. Você não pode me torturar sem o aval da lei, sem o processo, né, sem direito ao processo legal em julgamento, em transitado em julgado. Você não pode fazer isso. Mas Paulo falou isso de uma forma normal, natural. Ele não acusou o comandante. Ah, você é um terrorista, você é um fascista, você vai me torturar. Eu não quero. Não teve nada disso. Ele permitiu, olha, eu sou cidadão romano. Porque o comandante sabia. E custou caro para o comandante a sua cidadania romana. Ele tem que respeitar isso, Paulo. Isso é espiritual, irmão. Isso é a mão de Deus aqui, agindo aqui. A minha pergunta é: o que há de espiritualidade nesses versos? Porque parece tão humano e sem importância. Se você não consegue ver o mover do Espírito Santo elegendo Paulo como cidadão judeu e romano, dando a ele uma língua nativa, um hebraico, um latim, e a proteção constitucional como cidadão da nação de Israel e de Roma, você não vai entender que Deus lhe elegeu como cidadão da sua nação, com direitos e deveres protegidos pela Constituição dessa nação, a fim de que você glorifique o nome dele. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não há outro. Pense nisso. Como cidadãos criados por Deus, pertencemos a uma nação criada por Deus, somos protegidos por uma Constituição criada por Deus. Tudo isso é espiritual, pois revela a sua soberania. E exige o nosso testemunho para a glória de Deus. Esta realidade deve chamar nossa atenção para o fato da bendita graça da cidadania de cada um. Paulo não mostrou sua cidadania celestial para pregar para os judeus. Ele mostrou a sua cidadania judaica. Do mesmo modo, mostrou a cidadania romana para pregar para os romanos e ser tratado conforme a lei romana. Isso que ele está fazendo aqui.
E vai continuar aqui, né, no capítulo 23 aqui, a gente vai ver Paulo chegando até os reis de Roma para pregar o evangelho, usando a sua cidadania romana. Olha só, como é que Deus está fazendo aqui, né? Graça do Senhor, bênção do Senhor. Glória a Deus pela sua cidadania, por quem você é, para isso que você nasceu. Isso é graça do Senhor. Conclusão e aplicação para a nossa vida, irmão, do sermão de hoje. Já passei aqui um bom tempo, hein? De tudo que podemos guardar desta narrativa é a maneira como devemos entender o chamado e a vocação de Deus por meio de Cristo para a nossa vida como cidadãos da nossa nação e dos céus. Da nossa nação, o testemunho. Dos céus, a nossa esperança. Eu vou estar lá. Fomos chamados e vocacionados por Deus não só para crer, mas também para sofrer por Cristo, testemunhando o Evangelho como cidadãos da sua nação, aguardando a nossa pátria celestial. Vamos ficar de pé? Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, tua graça sobre nós, tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Não, Senhor, que grandiosidade. Bênção, Senhor. Que bênção. O teu mover, o teu propósito, graças ao teu Espírito Santo, convergindo todas as coisas para Cristo, para a unidade, para a adoração, para a submissão, Senhor. E fazendo para alegria o nosso coração em perceber o teu governo soberano sobre a história. Obrigado por tanto isso. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do Pai, e que as vistas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado por essa terra, até a data de dia.